Olá, seja bem-vindo. Neste tutorial nós vamos aqui exercitar o nosso aprendizado junto ao Blender 3D. Eu estou trazendo até vocês aqui, na verdade, a tradução de um tutorial que foi feito aí no site Tutor4U sobre o efeito de criação de um texto em forma líquida. Vamos ver como é que a gente pode utilizar esse recurso nesse nosso aprendizado. Então vamos começar os passos aqui para o exercício. Eu vou inicialmente apagar o cubo selecionando com o botão direito, clicar a tecla X, vou deletá-lo. E aqui onde eu tenho o cursor, vou clicar o atalho Shift A, que vai me permitir aqui adicionar o objeto texto. Eu vou procurar aqui ó, a opção Text. Eu clico, eu tenho aqui já o meu primeiro texto adicionado na minha área de trabalho. Para eu alterar o texto, é necessário que eu saia da Object Mode, entre aqui na Edit Mode, ou use a tecla Tab para o mesmo. Posso usar agora a borracha do meu teclado para apagar o texto que eu tenho e vou digitar um novo texto. Vou digitar aqui água. E com o texto já feito, eu volto para o modo Object Mode, clicando nessa caixinha, usando a tecla Tab. Eu tenho aqui o meu texto água já inserido no meio. Vou então fazer a rotação desse texto no ângulo de 90 graus para que ele fique em pé na minha superfície imaginária. Então eu digito a tecla R, X, que é o eixo que eu vou fazer a rotação, e 90, que é o ângulo que eu quero. Dou Enter, RX90, eu tenho aqui a rotação do meu texto, e agora o meu texto, vocês podem perceber que ele está em pé aqui na superfície imaginária. Vou agora atribuir propriedades a esse texto para transformá-lo em um objeto tridimensional. E isso eu posso fazer vindo aqui nessa caixa na barra direita, onde eu tenho aquele ícone em forma de uma letra F, são as propriedades do texto. Eu vou buscar aqui nas suas propriedades inferior, ou geometria, a opção Modification, vou clicar aqui em Extrude, vou botar um valor 0.1, vou dar o Enter. O meu texto já assumiu aqui uma visão tridimensional. Vou novamente aqui na guia de geometria, onde eu tenho um bevel, vou clicar em Depth, vou usar o valor 0.02, Enter. E Resolution eu vou usar o valor 3 e dar o Enter. Tendo feito já essas propriedades aqui no meu texto, ele continua ainda como texto, e eu vou transformá-lo em um objeto tridimensional para trabalhar com ele aqui na minha área espacial. E para isso eu uso aquele atalho Alt-C, que me permite abrir o menu Convert To, e aqui eu vou converter o meu texto para um objeto em tipo de malha, que é o Mesh. Pronto, agora o meu texto virou um objeto 3D, eu posso funcionar com ele bem legal. Vou fazer o seguinte passo agora. Eu vou sair da minha visão de perspectiva, que é essa que vocês estão vendo aqui, para a visão ortogonal, que é a visão bidimensional, e a visão de frente. Como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui na minha caixinha View, e aqui eu tenho todas as visualizações da minha área de trabalho. Eu vou usar a opção Front, posso usar a tecla 1 do teclado numérico, e para ter a visão bidimensional, já que eu ainda continuo com a visão de perspectiva, eu vou clicar em View novamente, e aqui nessa opção View Perspective Ortho, posso usar a tecla 5 do teclado numérico, eu tenho agora a minha visão bidimensional do meu texto. Com esse texto já preparado, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou aplicar um modificador denominado Remesh. Mas antes eu vou clicar a tecla Z para mudar minha visão desse texto, repare que eu estou vendo aqui pelo raio-x, e vou aqui na barra de propriedade direita, no ícone em forma de uma chave inglesa, clicar, vou abrir a caixinha de modificadores, selecionar com o botão esquerdo e vou buscar o Remesh, que é o nosso modificador que vai fazer uma função e um efeito legal aqui no texto. A priori, as propriedades do modificador já foram feitas, eu vou fazer algumas modificações aqui para eu poder ver o meu texto. A primeira vai ser desconectar essa caixinha aqui, denominada Remove. E aqui, em Mod, onde eu tenho Octave Depth, eu vou clicar e vou usar o valor 8 e vou dar o Enter. E aqui eu tenho o meu texto ó, já bem visível com esse modificador. Para aplicar, clico em Apply e já tenho o meu modificador aqui definido no texto. Vamos então agora clicar a tecla Z, aproximar, e vocês vão verificar ó, que o contorno do meu texto, ou seja, das letras que eu componho, está meio rude. Vou melhorar isso? Venho aqui na barra lateral direita, clico em Smooth,
E para melhorar mais ainda, eu vou entrar no modo Edit Mode, clicar, tenho o meu texto aqui, vou clicar a tecla A para selecionar ele por completo, todas as letrinhas estão acesas. Vou novamente aplicar outro smooth, que é o smooth aqui da minha área de edição. É o Smooth Vertex. Vou clicar, vocês vão verificar que surge aqui embaixo a barra de propriedades Smooth Vertex. Eu vou aqui em Repeat, clicar e botar o valor 10 e dar o Enter. Vou voltar para a minha Object Mode, usar a tecla Tab para isso. E olha, eu tenho o meu texto mais afinado aqui, dessa vez na minha aula. O passo seguinte agora é eu colocar aqui uma esfera na minha área de trabalho, que vai ser o nosso objeto que irá entrar em atrito com o texto para criar o efeito de água líquida no mesmo. Então, onde está o meu cursor, eu vou clicar Shift A, que me permite adicionar objetos. Vou usar uma mesh primitiva, a UV esfera. Ela já surgiu. Antes disso, eu vou aplicar ela, já que ela está com uma aparência aqui meio rude, um modificador. Clicando aqui na chave inglesa, clico em ADB Modifier, um Subdivision Surface, e aqui vou também utilizar aquela opção Smooth para afinar mais ainda essa esfera. Vamos diminuir aqui o tamanho dessa esfera. Vou usar a tecla S e vou digitar ponto 1. E aí eu tenho uma esferazinha bem pequenininha aqui adicionada à minha área de trabalho. Com o meu cursor e o botão esquerdo do mouse pressionado sobre qualquer uma dessas setinhas, eu movimento e posiciono a minha esfera aqui mais ou menos nesse ponto. O que nós vamos fazer é fazer com que essa esfera desloque-se da esquerda para a direita, criando um certo atrito com o texto e dando o efeito de água ao mesmo. Ponto. Fazer uma animação dessa esfera passando pelo texto. Então vamos utilizar essa timeline que fica aqui na parte inferior. Eu vou utilizar apenas 120 quadros de animação. Vou mudar aqui o padrão, ele traz 250. Então onde eu tenho aqui a opção End, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse e vou digitar 120. Com isso a minha linha de animação diminui para 120 frames. Vamos então criar a primeira animação com a esfera aqui nesse ponto. Vou clicar a tecla I. Eu abro o menu de inserção de keyframes, que é o quadro de animação, e vou clicar aqui em Location. Criei a minha primeira animação aqui na minha timeline. Vou agora com o botão esquerdo do mouse e o cursor sobre o frame número 40, pressioná-lo, minha tarja verde se desloca. Vocês vão ver que eu tenho o primeiro quadro aqui já gravado. E aqui, antes de inserir o quadro, eu vou deslocar a minha esfera nesse sentido até aqui. E vou digitar o I novamente para inserir o segundo quadro de animação. Então aqui, clico em Location. Eu tenho, olha, agora 2 quadros de animações no frame 0 e um no frame 40. Então se eu der a animação aqui para testar, vou dar um Play ou um Alt A, ó, vocês vão ver a minha esfera atravessando o nosso texto. Vamos aqui adicionar onde tem o nosso cursor, um objeto plano que será a superfície, ou seja, o chão do nosso texto. Então vou clicar a tecla Shift A, que é o atalho, e com Shift A eu boto um objeto Plane. O objeto já está aqui, repare que ele está na cor abóbora. Eu vou dar um S2 para aumentá-lo e trazê-lo mais ou menos até aqui. Vocês podem não perceber, vou segurar o botão do meio do mouse aqui, mas isso aqui é um chão, tá vendo? É uma superfície que a gente criou. Vou voltar para a visão de frente, clicando na tecla 1, clicando no numérico. E vamos então, a partir desse momento, dar materiais, que são os materiais que atribuiríamos a cada elemento. Já com o nosso chão aqui selecionado, eu vou sair do Blender Render, que é o renderizador que faz a apresentação do nosso trabalho, para um outro renderizador que faz essa apresentação, porém de uma forma com mais qualidade. Então eu venho aqui, mudo para o Cycles Render e vou, com o meu chão selecionado, clicar aqui onde eu tenho Material, que é essa esfera de material, clicar no mesmo, vou clicar em New e aqui eu vou utilizar
na opção Surface Diffuse BSDF. E aqui em Color, eu vou clicar e vou usar um material numa cor cinza médio. Tá, que eu estou aqui utilizando, vou clicar aqui fora. Essa é a cor que eu vou atribuir ao meu plano. Vou então mudar agora. Antes eu vou inclinar um pouquinho o meu texto para poder perceber melhor e aproximar mais. A nossa visualização que está aqui no modo sólido. Para uma visualização, clicando aqui na Viewport Shading, que é esse ícone que está aqui, para o modo renderizado. E aqui eu tenho a visualização da minha imagem aí na área. Irei atribuir à minha área de trabalho um background, que é a cor de fundo, clicando aqui nesse ícone de mundo. E aqui onde eu tenho a caixa Color, vou clicar com o mesmo. Vou segurar esse pontinho aqui dessa tarja e puxá-lo cá para cima para dar mais ou menos esse efeito aqui na minha cor de fundo durante o meu processo. Tendo então já feito esse procedimento de texturização do meu chão, eu vou agora selecionar com o botão direito o texto, clicando sobre o mesmo. Vou vir aqui. Vou então agora clicar nesse ícone de material, clicar na opção New. Aqui na caixinha Surface, agora, tem uma guia que eu tenho aí no material aplicado. Eu vou vir aqui, clicar nesse pontinho e vou buscar aqui o formato Glass BSDF, ou seja, formato Glass. E vocês vão verificar que o meu texto assume um formato aqui como se fosse um vidro. Vou, neste momento, clicar na caixinha Color dele, que é essa caixinha aqui, onde eu tenho a cor branca. Ele vai abrir uma caixa RGB. Vou clicar em X, clicar aqui nesses valores decimais e vou digitar um valor. C de casa, D de dado, B de bola, E de escola e 7. CCDBE7. E vou dar o Enter. Vocês vão verificar que eu apliquei uma cor aqui meio azulada ao meu texto. Feito a texturização do meu texto, eu vou selecionar com o botão direito do mouse a esfera. Vou clicar aqui no ícone de material, em New. E para a esfera, eu vou clicar, vou manter Surface com o Diffuse BSDF. E aqui em Color, vou clicar na caixinha. E vou clicar em X. E em X eu vou digitar o seguinte valor. 9, C de casa, 2300. E vou dar o Enter. Eu crio uma cor aqui um pouco vermelha aqui para a nossa esfera. Tendo feito já a texturização dos três itens, que é o meu chão, o meu texto e a minha superfície, eu agora vou aplicar o efeito denominado efeito Dynamic Paint, que é o efeito de pintura que vai fazer com que essa esferazinha pequena colida com esse texto em forma de água e crie o efeito líquido no texto. Então vamos, antes de mais nada, mudar nossa visualização para uma visualização de frente. Antes de mais nada, eu vou mudar agora para a visão sólida, para facilitar aqui o procedimento. Clico aqui na Viewport Shading, clico aqui em sólido. Eu vou agora, com o texto selecionado, aplicar para ele o efeito físico, clicando nesse ícone aqui em forma de bola de ping-pong, denominado Dynamic Paint, que é a pintura dinâmica. Clico com o botão esquerdo. Observe que eu tenho duas possibilidades aqui, uma é a Canvas e a outra é o Brush. O primeiro significa a tela. Nós vamos dar para o texto o efeito de tela. E vamos dar para uma esfera o efeito de pincel, que é o Brush. Então, essa esfera vai colidir, criando o efeito que nós queremos. Então, com o texto selecionado, vou clicar em Canvas. Aqui eu vou dar o ADD Canvas. E eu vou verificar que eu estou utilizando aqui o frame do quadro número 1 ao 120, porque é a quantidade de frames que eu tenho normalizada aqui na minha timeline. Então aqui, na guia denominada Dynamic Paint Advanced, onde eu tenho o Surface Type, eu vou clicar
E vou mudar de pente para o formato Waves, que vai criar a onda. E aqui, na opção Damping, eu vou clicar com o botão esquerdo e vou botar um valor 0.07 e vou dar o Enter. Vou agora selecionar a minha UV-esfera, que é esse objeto pequeno, clicando com o botão esquerdo. E vou também aplicar para ele um Dynamic Paint, clicando aqui no efeito físico Dynamic Paint. Vai surgir novamente a possibilidade de você escolher tela ou pincel. Vou escolher dessa vez Brush. Vou clicar Add Brush. E aqui eu já tenho mais ou menos o efeito que eu vou fazer para criar um texto líquido. Então, se eu der uma animação agora básica, ó, meu texto vem, colide e cria esse efeito aqui no meu texto. Eu vou aproximar um pouquinho mais. Vou voltar para o passo 1. Vou dar novamente o Alt A. Ó. Olha o efeito que está criando quando a esfera passa no meio do texto. E agora, para nós fazermos a nossa animação de vídeo, com o efeito aí tão desejado, nós vamos ajustar a nossa câmera de vídeo, clicando aqui em View, clicando em Câmera ou a tecla 0 do meu teclado numérico. Vou clicar a tecla M para abrir o menu da barra direita da 3D View. E aqui nessa barra eu vou procurar a opção Lock Camera to View. Para que isso? Para eu travar minha câmera. E aqui agora, com o botão do meio do mouse pressionado e arrastando o mouse, eu vou dando a movimentação para posicionar o meu texto mais ou menos no sentido que eu queira. Vou abrir mais aqui, para que eu pegue o início e o fim. Eu tenho mais ou menos um ângulo do vídeo que eu vou criar. Tendo esse ângulo aqui, vou dar um F12 para ver como é que está a imagem dele. Ó. Tenho mais ou menos aqui a definição. Eu vou dar o ESC e vou criar o meu render. Clicando aqui nesse ícone em forma de uma máquina fotográfica. Aqui em Dimensions eu vou mudar para a opção HDTV 720, que é o padrão do YouTube. Vou mantê-lo aqui em 100%. E vou, em Sampling, mudar um pouco a qualidade dessa renderização. Onde eu tenho samples aqui, eu posso mudar de 10 e vou botar 100. Isso, pessoal, para quem tem computador com mais ou menos um processamento razoável. Não com esse valor muito alto, porque isso aqui demora muito, essa renderização. Mas vou mantê-lo aqui para que vocês tenham uma qualidade boa na produção do vídeo. E aqui eu vou em Outputs, escolher um nome ou um diretório onde eu queira gravar meu vídeo, que pode ser clicado aqui. Vou dar um nome aqui qualquer, vou botar texto líquido. E em texto líquido, vou selecionar aqui a opção AVI-JPEG, que é a que eu uso. Vou dar o RGB. Em Quality eu vou deixar em 100. E vou vir aqui para a guia Animation e aplicar a minha animação. Quando eu der o clique aqui em Animation, vai começar a gravar o processo do meu vídeo. Vocês vão verificar que a qualidade passou a ser melhor, porque eu fiz aquela alteração no sample, mas o processamento da animação se torna um pouco morosa. E aí fica um tanto lenta. Então vamos aguardar aí todo o processo de renderização. E quando chegar no frame final, eu retorno para a gente finalizar o nosso vídeo e concluir aqui o nosso exercício. Então vamos aguardar um pouquinho aqui. Vou dar um pause na minha edição e no final eu volto. E aqui já tendo chegado ao nosso frame número 120, foi um pouco demorado, em decorrência de eu estar utilizando o Cycle Render, que exige um pouquinho da qualidade aí, tá? E também em decorrência daquele valor que eu utilizei aqui no ícone de render, né, que foi o valor de samples 100. Isso aí faz com que a qualidade seja uma qualidade bem legal. Vamos então agora fazer o play do vídeo que nós criamos para ver como ficou o nosso efeito de texto líquido. Então eu clico aqui neste Ctrl F11 ou então aqui nessa caixa e aqui a gente tem, ó pessoal, o efeito criado com essa animação básica que nós fizemos aqui. A gente pode utilizar a nossa criatividade e criarmos outras coisas utilizando as dicas desse tutorial. E vou dar o ESC aqui para sair, o ESC para sair novamente. E é isso aí. Então vimos mais um efeito baseado aí em dicas previstas aí no próprio YouTube e exercitamos aqui o nosso aprendizado com algumas ferramentas interessantes aqui do Blender 3D.
Vamos aguardar o próximo vídeo, onde temos mais novidades. Até a próxima!